Bom dia, tudo bom com todos por aí? Hoje, começando o dia, da nossa Semana Virtual de Arte, Cultura, Extensão, Pesquisa e Inovação, a SACP, a primeira SACP do IFRJ, Campus Rio de Janeiro. Estou eu aqui, o professor Cristiano Costa, que vou estar também sendo o palestrante, um dos palestrantes de hoje, Eu vou chamar para participar dessa palestra comigo nosso amigo Felipe Soares, que está aqui. Felipe, ele é professor de física do campus Nilópolis, mas ele também atua hoje, e ele veio aqui por causa disso, ele atua hoje como um dos membros da Agência de Inovação do IFRJ, e ele é coordenador de transferência de tecnologia e propriedade intelectual do IFRJ, Eu vim aqui falar um pouquinho de inovação com vocês e propriedade intelectual no IFRJ hoje, porque também atuo como coordenador de pesquisa em inovação COPI no campus Rio de Janeiro. Então, nós dois hoje vamos começar a falar um pouquinho, sobre inovação e propriedade intelectual no âmbito do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ. Felipe, seja bem-vindo, Felipe. Tudo bem? Felipe está com problemas de vídeo, ficou sem internet em casa hoje, está na base do 4G, então, mas a gente ouve bem, Felipe, pode falar. Oi, Cristiano, bom dia. Fala, pessoal, bom dia para todo mundo aí. Então, acho que vai ser um dia bem interessante para a gente conversar um pouquinho sobre a propriedade intelectual na instituição, e vou tentar ajudar vocês aí no que eu puder. Obrigado, Cristiano, pelo convite. Obrigado, Sheila e pessoal. É um grande prazer estar participando dessa CPI com vocês aqui. Pode colocar a apresentação para a gente? Então, como eu falei, eu vou falar hoje nós vamos conversar um pouco sobre inovação e propriedade intelectual no IFRJ, mas antes de começar a falar de propriedade intelectual e de inovação dentro do nosso instituto, é bom a gente definir o que é inovação. Pode passar para o próximo aí, por favor? Inovação é um conceito muito amplo. Muita gente, quando você fala em inovação, pensa sempre em produtos eletrônicos de última geração, mas não é necessariamente isso, tá? Um dos conceitos de inovação é que inovação é a exploração de ideias com sucesso. Ou seja, tudo aquilo que você transforma uma coisa abstrata, que uma ideia é algo abstrato, em algo tangível, em algo palpável, isso seria uma inovação, tá? A gente não deve confundir inovação com invenção. Tem muita coisa que é inventada que nunca vira algo concreto, que nunca chega lá na frente, nunca vira um produto, um serviço, um processo, Porque depois nota-se que é inviável, de alguma forma. Então, a inovação é algo que você tira do campo da ideia e joga para a realidade, tá? E a inovação pode ser de diferentes tipos. A inovação de produto, muita gente conhece, é fácil. Um produto novo, que você comprou um celular de última geração, Isso é uma inovação de produto. Processos. Processos de produção de coisas podem sofrer inovações, porque esse processo pode ficar mais rápido, pode ficar mais barato, pode ficar mais eficiente, Pode ficar mais produtivo. Isso também é um tipo de inovação, tá? Eu gosto de citar como exemplo, o Brasil é o único país no mundo que usa álcool combustível nos seus veículos automotores. Quando o programa Pró-Álcool começou na década de 70, como uma forma de combater a crise do combustível, que estava tendo a nível mundial, para cada tonelada de cana-de-açúcar se extraía cerca de 16 litros de álcool. O processo foi sofrendo transformações, melhoramentos, foi chegando a uma série de inovações embutidas no processo de produção de álcool, que hoje, da mesma tonelada de cana, você chega a tirar quase 100 litros de álcool. Olha
como melhorou? Diversas inovações entraram nessa linha de processo de produção do álcool combustível, né? E modelos de negócio, né? Um negócio que passa a ser feito de uma forma nova também tem uma inovação. O Brasil hoje está tendo, por exemplo, um modelo de negócio que está começando a despontar com bastante vigor no Brasil, é o modelo dos bancos digitais, onde você não tem uma agência física e é tudo feito pela internet ou pelo celular, né? Isso é um modelo de negócio. Isso é uma inovação. Poderia citar outros, mas esse eu acho que é o mais recente que tem aqui, que eu consigo lembrar. As inovações podem ser simplesmente incrementais, você melhorar algo que existe. O celular existia, né? Eu sou da época que o celular, né, quando começou, além de ser caríssimo, eram aparelhos que só tinha a função de ligar, e tinha mensagem SMS. E alguém um dia resolveu botar uma câmera embutida nesse celular. Isso é uma inovação incremental, né? Melhorou algo que existia, tá? Depois, várias outras mudanças incrementais aconteceram no celular, até que um belo dia, né, a Apple, vou fazer uma propaganda aqui, né, lançou o primeiro smartphone que não tinha teclado nenhum, era só uma tela sensível ao toque, né? A partir daquela tela sensível ao toque, você ligava para alguém, você escrevia mensagens, você fazia todas as funções do celular, né? Isso foi uma inovação radical, né? Os smartphones antes do Apple, do primeiro iPhone, né, tinham um teclado, né? E muita gente tinha dificuldade de usar aqueles teclados porque as letras eram pequenininhas, era meio complicado de mexer. Com a tela sensível ao toque, as coisas melhoraram pra caramba. Isso foi uma inovação radical, né? E sem saber, a Apple também fez uma inovação disruptiva quando lançou o iPhone. Uma das coisas que tinha embarcada no iPhone era uma função que tem até hoje, chamada FaceTime, que a Apple desenvolveu para duas pessoas que tivessem iPhone pudessem falar se vendo, né? Hoje, a gente acha que isso é uma besteira, que isso é comum, todo celular tem. Mas por que essa inovação foi disruptiva, né? Deficientes auditivos não usavam telefone porque não conseguiam transmitir suas mensagens falando um com o outro, era só, na verdade, por mensagem de texto, mas não era tão atrativo para todo mundo, aquelas mensagens de texto, né, para todos os deficientes auditivos. E, de repente, eles descobriram que, pela função FaceTime, eles podiam conversar entre si com a linguagem de sinais. E teve um boom nos Estados Unidos de deficientes auditivos procurando lojas da Apple na época para comprar o primeiro iPhone, um mercado que nem eles imaginavam que existia, né? Que a Apple imaginou que existia. E essa gerou uma demanda que foi uma demanda disruptiva. Eles criaram um mercado que não existia. E hoje, todos os smartphones têm a possibilidade de você falar se vendo, mas começou ali. Então, quem lançou essa tendência, na verdade, foi aquela criação do FaceTime para celulares iPhone 1. Pode passar para o próximo, por favor? Então, agora que a gente meio que definiu o que é inovação, vamos falar um pouco. Será que o Brasil é um país inovador? Porque a gente tem mania de achar que a gente não inova nada, né? Nós somos um país bastante inovador, mas a gente não conhece as nossas inovações, né? O câmbio automático dos carros foi criado por um brasileiro na década de 30. Ele vendeu, entre aspas, a patente para a General Motors em 1932. Ele depositou a patente no Brasil e nos Estados Unidos. E ele negociou os direitos da patente nos Estados Unidos para a General Motors. Reza a lenda que ele vendeu essa patente por $100 mil para a GM e $1 por cada carro com direção automática que a GM vendesse. Em pouco mais de 5 anos, praticamente 100% dos carros da GM eram câmbio automático, e o câmbio automático depois
foi estendido para todas as outras montadoras e ele passou a ganhar royalties das outras montadoras também. Então, isso é um exemplo de como nós somos um país inovador. Além disso, a gente tem esse senhor de cabelo grisalho, branquinho, na verdade, grisalho sou eu, o Nélio Nicolai. Na época que os telefones eram somente telefones fixos, né, você não tinha como saber quem estava te ligando. Então, ele inventou o BINA. BINA é uma sigla que significa B identifica A. Ele inventou um aparelho que simplesmente identificava qual o número que estava te ligando. Isso foi uma revolução na época, porque você podia saber quem estava te ligando. Isso está em todos os telefones celulares hoje em dia, isso está em diversas empresas que têm telefone fixo também conseguem hoje em dia identificar quem está ligando para eles, né? Tem pessoas que têm telefone fixo mais modernos, também tem o BINA embutido. Quem inventou esse aparelho foi esse cidadão aí. E bem lá atrás, um padre brasileiro, gaúcho, esse padre Landel, ele é contemporâneo de Marconi. Se você procurar nas enciclopédias por aí, você vai ver que Marconi foi a pessoa que criou a transmissão sonora sem fio, né, o que nós chamamos de rádio, a radiotransmissão, né, que possibilitou comunicações de todos os tipos, né, as mais diversas, a radiotransmissão. Só que vem sendo feita uma revisão da vida desse padre Landel de Moura, que mostra que, na verdade, ele já fazia transmissão, radiotransmissão, transmitindo voz através de o que ele chamava de frequência Hertz, ondas de Hertz, né? Antes de Marconi, tá? Ele já é considerado em vários países um dos primeiros pesquisadores na radiotransmissão e, em alguns lugares, já consideram ele como o criador da radiotransmissão. Só que ele não tinha muita documentação para provar. Em 1901, ele teve a primeira patente de um aparelho de transmissão de rádio, né? Como está aí nessa figurinha, desse slide. Mas acredita-se que ele tenha feito a primeira transmissão de voz sem fio de um ponto para outro 2 anos antes de Marconi fazer na Itália. A prova disso é uma nota de um jornal paulista que diz que ele conseguiu transmitir a voz dele na Avenida Paulista numa distância de 12 quilômetros de distância, da onde ele estava para o local de recepção da voz. Mas falta comprovação realmente disso, né? Mas provavelmente essa é a verdade. Então está sendo muito revisto isso até pelos estudiosos de física, né? Atualmente. Próximo, por favor. Tem essas 2 inovações mais recentes que eu destaco, né? O país é um país agrícola, né? Então, a USP desenvolveu esse robozinho, né? Esse robozinho, ele serve para aumentar a incidência de sementes germinadas nos canteiros de muda. Ele coloca a quantidade certa de adubo, a quantidade certa de semente em uma distância adequada nos canteiros de muda, e depois ele começa a colocar água, também sempre na quantidade ideal para aumentar a germinação daquelas sementes. Depois que essas mudas crescem, chegam no tamanho certo, elas são transplantadas para o solo da fazenda, né? Esse robozinho está fazendo um maior sucesso aí nas feiras agrícolas. E aqui no Rio de Janeiro, no Senai C-Ticket, a invenção desse espelho virtual. Olha que bacana, você para na frente de um espelho, esse espelho tira as medidas do seu corpo e te fala: sua camisa é tamanho tal, sua calça é tamanho tal, seu sapato é esse. E na nossa loja nós temos essas camisas no seu tamanho, essas calças, bermudas, seja lá o que for no seu tamanho, né? Vestidos e assim vai, adequados para você. Pode passar próximo, por favor? Inovações que parecem mais simples. Na verdade, a primeira que está aqui, dos alunos técnicos em eletromecânica lá de Aracaju, né, do SESI de Aracaju, ela ainda não é uma inovação porque ela não chegou ao mercado, mas ela é
uma criação fantástica, né? O que acontece? Eles fizeram um dispositivo que prende na hélice central dos ventiladores e, através desse dispositivo, você pode carregar telefones, celulares ou tablets, né? Enquanto você está se refrescando no calor, você está conseguindo carregar lá o seu celular ou o seu tablet. Só o ventilador que está ligado na tomada, você não está conseguindo, não está consumindo outra fonte de energia, né? Isso é bem bacana. E essa coisinha aqui do lado, né, o EasyLine, o nome do aparelho é EasyLine. Muita gente conhece, é o demarcador de fila. Tu acha que isso é uma besteira? Isso é uma inovação danada. Isso é uma criação brasileira. A empresa que desenvolveu isso chegou a ter 98% do mercado mundial de demarcadores de fila. Nos aeroportos ao redor do mundo, você tinha esses marcadores de fila que eram criados por essa empresa. O que ele tem de tão sinistro assim que ninguém podia copiar? Primeiro, uma série de patentes de diversas partes desse produto. O sistema de puxar a fita em si, a fita demarcadora, o controle de prender a fita num lugar ao outro, né, que não é um ganchinho de metal que pode machucar o outro, é um negocinho de plástico ali que é bem mais seguro, ninguém se fere com aquilo, né? Então, diversas patentes foram feitas para cada item desse demarcador de linha. E uma coisa muito interessante é que depois eles começaram a fazer inovações na fita. As fitas antigamente eram todas de uma cor só, geralmente preta. Depois eles criaram um sistema de fazer impressão silkscreen na fita para colocar a logomarca da empresa, né? Só que rapidamente ele percebeu que o silkscreen desbotava e muitas vezes até podia, devido à limpeza, passar a soltar a tinta, o que manchava a roupa das pessoas, a mão das pessoas que entrassem em contato com a fita. Então a empresa criou um sistema de fazer a trama dessa fita e com a trama dos fios colocar o logotipo da empresa interessada, né? Então você vai em diversos aeroportos, você tem lá o marcador de linha e na fita está o logotipo da empresa aérea ou da empresa de cartão de crédito e assim vai, né? São diversas inovações e essa empresa chegou a ter 98% do mercado mundial desse dispositivo e dessas fitinhas demarcadoras de fila, né? Isso é uma inovação, parece simples, mas é uma grande inovação. Próximo. Essas duas são mais conhecidas, né? Antes de inventarem essa plaquinha eletrônica para substituição de jogador no campo de futebol, né, nas partidas de futebol, a coisa era feita manualmente, às vezes era com um pequeno pedaço de quadro branco mesmo, que escrevia o número de quem entra e quem sai. O cara criou isso aí e hoje está no mundo inteiro, essa plaquinha eletrônica, criação de um brasileiro. E a urna eletrônica, eu consegui nas minhas pesquisas verificar que Carlos Prudêncio era um juiz eleitoral, se não me engano, de Santa Catarina, e ele achava que o processo de análise das eleições por cédulas eleitorais era muito lento, ele desenvolveu a urna para acelerar o processo, né? Então, a invenção da urna eletrônica é dada a esse juiz Carlos Prudêncio. Por favor, a próxima. Bom, aqui eu peguei algumas empresas inovadoras brasileiras, não vou falar muito bem delas não, aí está o número de pedidos, de documentos de patentes que algumas têm. Documento significa que pode ser um pedido que ainda está em análise no NPI e outras patentes ou patentes já concedidas, tá? Natura e Boticário são empresas do ramo de cosméticos, são conhecidas em boa parte do mundo, né? A Boticário é uma das pioneiras no uso de nanotecnologia em produtos cosméticos, tá certo? Tem patente para isso no Brasil e fora do Brasil. Cristal e Axé são empresas do setor farmacêutico, né? São empresas nacionais do setor farmacêutico. A Cristália tem no Brasil e alguns países do mundo, como Estados Unidos e na Europa como um todo, cerca de 113 patentes já concedidas e uma infinidade de outros pedidos de patentes depositados no Brasil e no exterior. A Cristália foi a primeira empresa farmacêutica que desenvolveu o primeiro medicamento 100% desenvolvido no Brasil. Tem um centro de pesquisa grande na empresa, tem parcerias com universidades, né?
E o primeiro medicamento 100% feito no Brasil foi feito por essa empresa. É um remédio para disfunção erétil concorrente do Viagra, né? É chamado de Eleva. É feito pela Cristal, né? Os testes clínicos foram feitos aqui e tudo mais. Então, a Cristal desenvolveu toda essa tecnologia no Brasil, toda essa inovação no Brasil. E a Sher, é a maior empresa farmacêutica brasileira ainda, né? E tem um número grande de patentes no Brasil e no exterior. Ouro Fino é da área de produtos veterinários, tá? A Ouro Fino, ela produziu a primeira vacina para leishmaniose canina à venda no mercado brasileiro, tá? Foi um licenciamento de uma tecnologia desenvolvida pela UFRJ, tá? Ainda não estou falando da gente, não. Próximo, por favor. Para quem não sabe, essas fotos aí indicam, né, o novo Laboratório Nacional de Louis Synchrotron. O aparelho novo que tem, chamado Sirius, né? Toda a tecnologia desse Laboratório Nacional de Louis Synchrotron foi desenvolvida no Brasil, e a WEG é uma empresa que produz bobinas e motores elétricos, fez boa parte dos magnetos e dos equipamentos que fazem essa luz síncrotron. A luz síncrotron é uma luz, na verdade, feita por um feixe de elétrons que percorre um tubo especial em altíssima velocidade da luz, né? E com isso consegue fazer análise de moléculas e até de pequenos grupos de átomos, né? Consegue medir nanopartículas. Essa luz síncrotron pode estar sendo muito utilizada pela indústria farmacêutica, indústrias de produção de chips, né? Que hoje em dia os chips são tamanho nano, né? Então precisa passar por medições antes daquele produto chegar em escala comercial. E a WEG é a grande produtora do hardware, né? Do equipamento pesado que faz esse laboratório funcionar. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Isso aí. Bom, aqui tem uma lista de empresas brasileiras ou transnacionais que atuam no Brasil, que têm inovações fantásticas. As pessoas hoje em dia já não se dão mais conta, mas o carro Flex foi desenvolvido por engenheiros brasileiros numa empresa transnacional, a Volkswagen, né? E hoje em dia, praticamente todos os carros vendidos no Brasil são Flex, né? A Volkswagen permitiu essas pesquisas aqui no Brasil por causa da realidade do álcool e da gasolina, né? Antigamente o carro era só álcool, era só gasolina. Então, para o mercado nacional foi muito interessante, e depois eles viram que essa tecnologia era muito interessante para o resto do mundo, né? Então, os carros são fabricados aqui e exportados, não precisam de ser ajustados quando vão para outros mercados, né? Porque o sensor Flex consegue detectar qualquer combustível que entra no carro. Eu vou chamar a atenção da Embraco, né? Olha ali o número. A Embraco é uma empresa que produz compressores para geladeiras e freezers, tá? Ela tem cerca de 1.200 documentos de patente depositados no mundo. Ela é líder mundial na produção de compressores de geladeira. O mais curioso de tudo é que ela exporta muito compressor, e a gente depois compra geladeiras fabricadas no exterior, de algumas marcas importadas, né? Que o compressor é feito no Brasil, pela Embraco. Ela desenvolveu essa tecnologia do compressor de capacidade variável. O que esse compressor tem de magnífico? Segundo a empresa, permite uma redução de 40% do consumo de energia elétrica da geladeira. Tem gente que não se toca, né, Felipe? Mas, pô, geladeira fica ligada 7 dias por semana, 24 horas por dia. É uma das grandes consumidoras de energia da nossa casa. Se tu comprar uma geladeira com esse compressorzinho, tua conta vai diminuir de valor consideravelmente, né? Isso é uma grande inovação. Essa inovação aí que você está falando, Cristiano, é importante você trazer ela para a discussão aqui, porque é uma tecnologia bem procurada, né? Uma prima dela é utilizada nos ar-condicionados inverters, né? Que o pessoal tem uma tecnologia de compressão variável que economiza bastante energia também, por conta aí de você poder
não colocar o motor para trabalhar na potência total dele, e esses picos de ligar e desligar, que eram como as coisas eram feitas antigamente, em termos de Uhum, consumo de energia, esses picos aí dão um gasto considerável na conta de luz, né? Então uhum. é bem bacana você trazer esse exemplo para a gente aí. Legal. E vou falar rapidinho, né? Quando começou a preocupação com plástico, com o fato do plástico acumular na natureza, a BASF encomendou uma pesquisa com essas universidades brasileiras que estão descritas aí e criou o Ecobras, que é um plástico biodegradável, né? É parceria da BASF, que é alemã, com algumas universidades brasileiras. O único país no mundo até hoje que recicla embalagens longa-vida é o Brasil. A Tetra Pak, a empresa que produz embalagens longa-vida no mundo inteiro, né, desenvolveu junto com a USP um processo feito a plasma, né, para reciclar a embalagem Tetra Pak. Né? O que, que acontece? A embalagem chega lá no centro de reciclagem da Tetra Pak e ela vai, no final desse feixe de plasma, produzir papel, que vai ser usado para reciclagem, plástico, que vai ser usado para reciclagem, e o alumínio que tem dentro da embalagem Tetra Pak, né, embalagem longa-vida, vai virar alumínio de novo e vai poder ser mandado para a indústria para virar, por exemplo, uma lata de bebida, uma peça de avião, uma bicicleta, vai virar alumínio de novo. Os caras conseguiram fazer o que ninguém antes tinha feito, separar os componentes de uma forma que você pudesse reutilizá-los, né? Isso é uma tecnologia que foi feita a parceria, uma empresa estrangeira com a USP, tá? Eu vou pedir para rodar esse videozinho da Braskem aí, ó. Olha que barato, quem pensa que inovação é algo de outro mundo, olha esse videozinho da Braskem. Future space exploration is going to rely on humans utilizing available resources and having a very sustainable ecosystem. We want to be designing things that can be reused over and over again, as well as things to be recycled from one phase of mission and reused for another phase, so you don't have to send up extra material. The more mass you have, the more complicated and expensive your mission is. And in terms of long-term habitation, you need some way to replenish your stockpiles. Building what you need on demand, on site, where you're at, with what you have available. Main Space is launching a new facility on the NG-12 mission, the International Space Station, called Recycler. And it aims to improve the reusability and sustainability of manufacturing capabilities that are already on orbit. Recycler will demonstrate end-to-end recycling capabilities in space for the first time, and it will generate new feedstocks that we can use on our printer. It's already up there. This brings a whole new level of sustainability and reusability to the International Space Station. The recycler contains 5 key subsystems that all work together to convert plastic waste into feedstock. These include a drawer, which material is loaded into, a shredder, which the material is reduced in size and then pushed to a hopper, and which goes to an extruder, and then finally it spools it up. It's fully automated, so the crew doesn't have to do anything besides load material into it. The recycler takes in, whether it's plastic bags, bubble wrap, or old used 3D prints. We can now use material, print with it, reprocess it, turn it back into feedstock, and create this closed loop system. The teamwork involved in actually getting this done started with a Made in Space and NASA team, and then it became a Made in Space and commercial customer team. And overall, our internal team that built this, they're amazing folks, and they've dedicated a lot of time to make this successful. Anytime you get to launch payloads into space is an exciting time. This is Made in Space's 4th facility that we are launching, and it's the second one that's entirely commercial. So that's kind of rare and fun. We're expanding our footprint up there and really getting more and more capabilities as far as being able to manufacture things on orbit. Every time we do that and add another piece to the puzzle, it gets more and more exciting for us. Isso, o filme acabou. Volta lá para a apresentação para a gente. Obrigado. Então, como vocês viram aí, a Braskem, ela desenvolveu para a NASA um aparelho de reciclagem de plástico, né, para que os astronautas lá da estação espacial possam estar reutilizando o plástico
Esse aparelho pega as coisas plásticas que já não tem mais uso para eles, faz todo o processo de reciclagem e produz, na verdade, material para ser usado na impressora 3D, que está embarcada naquele aparelhinho, para produzir ferramentas, coisas que eles vão utilizar. Mas, além dessa maquininha, o plástico que é utilizado ali, que é um poliuretano de ultra alta densidade, é um plástico reciclável, desenvolvido pela Braskem. Então, aquela maquininha foi feita inicialmente para reciclar o próprio plástico que a Braskem desenvolveu, que está sendo testado lá pelos astronautas também. Inovação extremamente bacana e testado lá em cima, tá? Lá na estação espacial. Próximo, por favor. Bom, tá quase acabando a minha parte, hein? Mas como o Brasil é um país que tem muitas... A agricultura tem uma importância muito grande, essas duas inovações que eu trouxe aí, elas estão relacionadas à parte de agricultura, né? Essa empresa MP Papaya, ela é uma empresa incubada da UENF. O que ela faz? Ela faz a sexagem molecular de pés de mamão. Pô, para que serve isso? O Brasil é um grande produtor de mamão. E o mamão, o mamoeiro, ele tem uma característica bem interessante, que é, quando chega na fase de florar, que vai ser a partir daí que ela vai produzir frutos, você pode observar que as flores podem ser flores somente masculinas, flores somente femininas, tá certo? Ou terem os dois sexos, serem flores hermafroditas. O grande problema é que a flor feminina, ela produz esse fruto de cima que não tem muito valor comercial. E a flor da planta hermafrodita, ela tem esse fruto de baixo, formato que é melhor, né? Que é um formato tem um valor comercial legal. Bom, a partir daí o que acontece? Para você saber o sexo da planta, tem que esperar 6 meses para o pé de mamão crescer, né? 6 meses que o agricultor gastou adubo, água, insumos, tá certo? E aí, isso é um custo a mais para o produtor. Essa empresa criou uma forma de ver a sexagem, o sexo da planta, no segundo dia, depois da germinação. Pega um pedacinho da folha, analisa, e aí só vai levar para a planta, ou, na verdade, para o plantio no solo, aquelas mudas que forem hermafroditas. Então, isso para o produtor rural é fantástico. E esse último, Felipe, tu curte aí um açaí, Felipe? Eu não sei se o Felipe gosta não, mas eu gosto muito de comer um açaí. E o açaí é essa plantinha que está aqui, né? Os frutos do açaí tem essa carinha aí, para quem não conhece, né? E aí... Muito bom. Açaí, né? E aí, muito bom. O açaí que nós consumimos, ele é produzido da polpa desse fruto aí. Só que essa polpa tem 2 milímetros de espessura, tá? 2 milímetros de espessura. E no processo de extração da polpa, a semente, que é o que tem maior volume do fruto, é destruído. Se é destruído, não pode mais ser plantado, né, para obter uma planta grandinha. E aí vira um rejeito, vira lixo. Essa invenção aí é do IMT, faz o quê? Pega essa semente, que é um rejeito industrial, e usa para produzir açúcares raros que tem um valor agregado bem alto, que é a manose, a manana e manano-oligosacarídeos, né? Então, olha só, está pegando uma coisa que é um problema ambiental, né, que é o acúmulo de rejeitos, né, no processo de produção da polpa do açaí, e transformando em algo bem bacana, tá? Você deve estar falando assim, pô, isso tem importância? Imagina no Pará, que é o maior produtor de açaí do mundo, a quantidade de semente que deve ser descartada, tá certo? E aí, só para a gente terminar, passa para o último, por favor, né? Fiz uma introdução de inovação,
não só na UFRJ, mas numa visão geral do que é inovação no Brasil. E aí, falar um pouco de propriedade intelectual, e o Felipe vai assumir, tá? Propriedade intelectual é um ramo do direito que tenta proteger criações de todos os tipos, né? Ela envolve o direito autoral, que pega direito do autor de obras literárias, de obras musicais, de peças de teatro, assim vai, né? E direito de programa de computador. Qualquer aplicativo de celular é protegido pelo direito de computador. Direitos sui generis, como já diz o nome, são direitos especiais, né, que não são cobertos por direito autoral nem pela propriedade industrial, né? Aquele tomatinho cereja, planta não é patenteável, mas o produtor que desenvolveu aquele tomatinho cereja tem lá o registro dele, tem direito a ter o seu nome reconhecido, né? E a propriedade industrial, que é o mais conhecido por muitos, envolve as patentes, as marcas registradas, os desenhos industriais e as indicações geográficas, né? E a gente vai falar mais um pouquinho de propriedade industrial, e aí já mais no âmbito do IFRJ, a partir de agora, né, Felipe? Segura aí que a partir de agora é contigo. Valeu? Passa para o próximo aí, por favor. Bom, obrigado, Cristiano. É ruim, né, falar depois do Cristiano. O Cristiano chegou aí, já deu uma baita de uma aula, trouxe vários exemplos bacanas para a gente. E, enfim, vou tentar manter o nível do que o Cristiano colocou de sarrafo aí para manter o nível da conversa, tá? Então, desculpa, gente, tava sem net aqui, só um detalhe, apareceu ali, tava piscando o celular, a câmera abria toda hora, então acho que resolveu, né, pessoal, assim, falando do backstage, acho que tá dando para ouvir, né, eu troquei. Tá ótimo, tá show. Maravilha. Então, vamos falar um pouco de inovação dentro da instituição, certo? O Cristiano me apresentou ali no comecinho, eu trabalho hoje dentro da agência de inovação da instituição, que está alocada na Propi, então temos a Pró-Reitoria de Pesquisa, e um pedacinho da Pró-Reitoria de Pesquisa fica destinado à coordenação que eu estou hoje, tá? Hoje eu sou coordenador de transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Então, assim, é um nome pomposo, eu vou tentar explicar qual que é o objetivo da coordenação, e da mesma forma explicar de que forma o IFRJ vem desenhando esses conceitos de inovação, vem tentando incentivar esses conceitos trazidos pelo Cristiano para a instituição, tá? Então, hoje nós temos esse desenho, a Pró-Reitoria de Pesquisa, ela possui dentro dela duas direções, uma é a direção de pesquisa, a DPESC, grande abraço para a Márcia, e a outra é a DIRAGE, que tem a Patrícia, minha querida amiga Patrícia, que é a diretora de inovação da instituição. Então, dentro cada direção dessa possui duas coordenações, tá? Então, se a gente olhar para o slide da esquerda, passa, por favor, para o próximo, que nós vamos, a gente vai falar um pouquinho mais da DIRAGE. O próximo slide. Não. Matheus. Oi. Tá, bom, deve ter tido algum problema, a gente pode falar um pouquinho da união. Essas duas diretorias, tanto a DIRAGE quanto a DPESC, elas são diretorias que conversam bastante, né? Obrigado. Obrigado, Sheila. São diretorias que conversam bastante, né? A gente tem uma relação de proximidade muito grande, até porque, enfim, sai tudo de uma mesma origem, né? Todos vêm da mesma origem da pesquisa, e aí a gente começa a engatinhar um pouquinho na inovação, apesar do histórico trazido, né, novamente trazido pelo Cristiano, apresentado do histórico de inovação no nosso país. As instituições hoje estão com uma pegada, até por obrigação de lei, uma pegada mais inovadora, tá? Então, assim, é uma imposição, eu vou trazer esse termo, uma imposição legal que nós tenhamos mais inovação dentro das instituições. E eu vou tentar deixar claro na minha fala aqui por que dessa intenção. Então,
A DIRAGE, que é a Direção da Agência de Inovação, ela tem duas coordenações que eu trouxe, desculpa, pessoal, ficou um pouquinho pequeno, mas acho que está dando para ler. Tem a CTPI, né, tem um CG aí de geral, enfim, e a CGPEM também do outro lado, que é a coordenação da Simone, grande querida Simone, que fala de empreendedorismo, que é o outro ramo de inovação. Então, inovação até eu e o Cristiano, a gente estava preparando essa apresentação para vocês, batendo um papo, e cada tema desses, se for empreendedorismo, a gente tem dias para falar de empreendedorismo. Se for falar só de, né, Cristiano? Se a gente for falar só de patentes, a gente tem horas para falar só de patentes. Então, a gente está falando de PI, de propriedade intelectual, que aquele disquinho que o Cristiano trouxe é muito bacana, que divide a PI em várias fatias, e cada fatia dessa é tema de livros e livros. Então, o objetivo aqui é fazer um fiozinho, tentar trazer um fiozinho para a gente discutir em cima desse fio e fomentar mesmo o crescimento de todo mundo nesse tema tão bacana. Então, a CTPI, que hoje eu estou na coordenação dessa pasta, ela é responsável pelos depósitos, né, de ativos de propriedade intelectual da instituição. Então, todas as relações do disco da propriedade intelectual são geridos ou auxiliados pela CTPI, tá? Então, e também tem um T de transferência de tecnologia, que é uma coisa que a gente também tem uma dificuldade, né? Assim, o que é transferência de tecnologia? Mas o que é isso? E eu vou tentar trazer essa coisa para a discussão, que o Cristiano trouxe muito bem as invenções e as patentes brasileiras no segundo ou terceiro slide dele, quando ele fala disso, e o que mais chama atenção são as aplicações da patente e o recurso financeiro envolvido, né? Que a gente fala, caramba, imagina se eu tivesse a detenção do ativo da Bina, quanto que eu não conseguiria angariar com isso. Então, para ali que a gente vai, tá? Então, pode passar, por favor. Tá. Então, a Agência de Inovação em Números, hoje trazendo a instituição um pouquinho só dos números para a gente ter uma ideia, tá? A Agência de Inovação hoje nós temos, esses são os números de 2019/2020, esses números estão crescendo agora em 2020, tá? A pandemia tem feito o pessoal, a gente está trabalhando a beça na pandemia, né? Então esses números também cresceram na pandemia, trazendo para vocês. Então, pedidos de patente de invenção, nós temos 27, no ranking das instituições, nós estamos entre os 30 primeiras instituições federais do Brasil. Registro de marca, nós temos 3 registros de marca e programa de computador, temos um programa de computador registrado, tá? Então, nós temos esses tipos de... esses são os números de registro que nós temos no INPI, que é onde eu vou focar hoje, dentro daquele disco de tipos de propriedade intelectual. Eu vou começar a falar um pouquinho da propriedade industrial, tá? Então, só recapitulando, nós poderíamos falar de direito autoral, poderíamos falar de proteção sui generis, poderíamos falar de outros tipos de proteção de propriedade intelectual, mas eu vou me ater à propriedade industrial, que é a patente. Nem tudo é patente, tá? É bom deixar isso claro, porque, enfim, é uma ideia muito comum das pessoas acharem que se você registra patente, por exemplo, o programa de computador está dentro do INPI, não é patente. Eu não posso patentear um programa de computador, não existe tal feito, tá? Eu não posso patentear um aplicativo, não existe isso. A patente é um tipo de proteção bem específica dentro da PI. E o INPI, 2 pessoas esse ano me perguntaram se o INPI era o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. É o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é um pedacinho da PI. Vamos para o próximo, então, por favor. Ô Felipe, Oi. Só lembrando que a única exceção aí dessa tabelinha é o programa de computador, que é protegido por um tipo de direito autoral. Como você falou também, ele não é patente, embora seja um IPI que cuide do registro de programa de computador, mas ele não é patente, né? Também não é marca, ele está mais para direito autoral. Mas a gente hoje só citou que tem esse programa aí no IFRJ, mas nós vamos tratar mais da parte patente, né? Sai daí, desculpa te interromper, mas só chamar a atenção disso. Imagina, fica à vontade, quiser trazer aí, se quiser também me corrigir, se eu falar uma bobagem aí, já dá um grito aí, fala assim, não, fica tranquilo, zero estresse. Então,
Né, pensando nisso, eu trouxe uma construção para a gente tentar fazer, que quais são os objetivos dos ativos de PI, tá? Então, assim, para que eu investiria em patentes ou programas de computador no registro de uma patente? Vou fazer um pedido de patente, vou fazer um registro de programa de computador. Para que eu faria isso, né? A primeira pergunta que eu trago. A segunda é quem ganha com a transferência de tecnologia? E aí, um pouquinho antes, o que seria transferência de tecnologia? Né? Assim, seria um pensamento assim, pô, mas a instituição tem uma coordenação de transferência de tecnologia, quer dizer que está pensando em pegar a tecnologia aqui e vender para alguém, dar para alguém. Então, será que a gente tem que ter que é a terceira pergunta, será que nós devemos ter a intenção de vender as invenções do IFRJ? Mas, pô, o Cristiano é um baita de um pesquisador, a Sheila também, lá do Campus Maracanã, e será que o objetivo do IFRJ tem que ser vender o que eles fazem, ao invés de ficar com isso para a instituição e para o mercado brasileiro? Enfim, né, se você estiver pensando em vender para fora, para outro país, ou será que não é melhor ficar na instituição? Então, os próximos slides são só as 3 perguntas. Eu vou passar. Pode passar, por favor, Sheila. Aí, beleza, pronto. Então, eu vou pegar um exemplo, né, para a gente poder conversar sobre essas 3 perguntas que, no fundo, são para a gente pensar um pouquinho. Eu fiz uma animaçãozinha, eu vou pedir para você passar 10 segundos, Sheila, dela, e aí dar um pause, tá? Eu vou contar antes de começar, é um exemplo, tá? É uma historinha do João, ou do professor João, se a gente quiser, que é um professor do IFRJ, hipotético, tá? Desculpem, Joões, que existam e se identificarem com o João, mas é o personagem do programa que eu usei para fazer a animação. Se alguém se identificar, é mera coincidência, tá bom? Então, temos o João, que é um professor do IFRJ, e esse professor, ele pesquisa bastante. Então, pode passar, Sheila, pode. Tá, dá pausa, por favor, que travou tudo aqui para mim. Tá, então vamos lá, eu acho que vocês viram, para mim ficou tudo preto e voltou agora. Beleza. Funcionou para vocês o videozinho? Beleza, então perfeito. Na parte que você pediu ali, isso. Vai falar da CTPI. Eu acho que você que travou agora, Felipe. Bom, como o Felipe foi? Vai. Deixa eu parar minha câmera para ver se melhora aqui a minha conexão. Problemas do ao vivo, gente. Quem sabe faz ao vivo. Não dá problema. Tá, estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Cristiano. Sim, tá perfeito. Seu som. Pode continuar. Beleza. Então, o professor João, ele trabalhou no invento e conseguiu chegar num produto que ele pretende patentear, tá? Ele tem a intenção de patentear esse produto. É um produto, uma inovação bem bacana. E aí, o próximo passo dele é ir até a CTPI, né? Ele conversa com a CTPI, tem o nosso trâmite interno enfim, nosso fluxo. E aí ele chega até a CTPI, e a CTPI dá mais 5 segundinhos, por favor, Sheila, de vídeo, para poder parar ali no finalzinho. Então, a CTPI leva esse produto, né, virtualmente, hoje em dia, até o INPI, e aí ele consegue a patente, tá? Pode dar play. Pronto. E aí pode dar pausa. E aí, o que acontece nesse momento? O que esse slidezinho aí está querendo dizer para a gente? Que nesse momento em que nós conseguimos esse ativo, ou a partir do momento que fazemos a solicitação do ativo, antes de conseguir, tem um trâmite aí, tá, pessoal? Eu não vou me ater nos detalhes de tempo, quanto tempo demoraria, quais são os trâmites exatos que precisariam para poder levar até a concessão da patente, mas vamos nos ater apenas ao pedido. Então, a partir do momento em que é dada entrada ao pedido de patente, pedido de proteção desse ativo, nós já temos um ônus, tá? O IFRJ já começa a ter um ônus para que isso aconteça.
Só por clareza, já que a gente está falando de patente, ela precisa ter 3 requisitos, tá? Ela precisa ser dotada de atividade inventiva, precisa ter aplicação industrial e precisa... Qual é o terceiro, Cristiano? Vamos ver se está afiado aí. Atividade inventiva, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Olha lá, viu? Quem sabe faz ao vivo. Ó, nem combinamos essa, peguei o Cristiano ali no pé. Mas Agora, Cristiano tem bastante experiência, fiz essa brincadeira com ele aqui. O Cristiano tem bastante experiência já com patentes. Acho que da instituição é o professor que, pelo menos que eu sei, que já trabalhou com patentes anteriormente, então tem toda a capacidade de falar do assunto aí. Então, precisamos ter esses 3 requisitos, tá? A primeira fala sempre nas palestras de patente é que ideia não é patenteável, tá? Então, só por completeza, vou falar isso agora. Não é o caso do professor João, tá? O professor João tinha aquele produtinho ali que foi até o INPI, né? A documentação, e foi dado entrada no pedido de patente. A partir desse momento, o IFRJ começa a pagar uma anuidade. Então, vamos... E aí tem aquelas perguntas que eu fiz no começo, né? Assim, de para que nós fazemos isso? Qual que é o objetivo? Então, no caso do professor João, ele fez uma coisa muito legal que tem esses 3 requisitos, né, para ser patenteável. No entanto, se nós não fizermos nada, se o FRJ não faz nada com esse pedido ou com esse ativo, se for concedido, mas enfim, se ele não tenta tirar do IFRJ esse ativo, o que acontece? Dá um play, por favor, Sheila, que é o próximo slide. O IFRJ fica pagando, e aí eu coloquei essa animaçãozinha, porque nem o IFRJ, nem o professor João são fábricas. Dá o pausa, por favor, Sheila. Aí... Felipe, desculpa, só interrompendo. A gente tem que lembrar que um pedido de patente pode não ser muito dinheiro, mas imagina isso multiplicado por 10, por 100, por 1.000 pedidos de patente, né? Nós já temos 27 pedidos de patente, são 27 anuidades. É dinheiro da gente sendo para pagar papel para ficar depositado no INPI, né? Então, isso é... Perfeito, perfeito. A colocação do Cristiano é muito pertinente, porque você fala assim, mas de repente, vamos fazer um ticket aí de R$1.000, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas enfim, se for fazer uma conta redonda, se nós tivermos 27 pedidos, você vai falar R$27.000 para uma instituição do porte do IFRJ, não é muito, mas como colocado pelo professor Cristiano, imagina no momento em que a gente pretende chegar, de repente, a vários professores fazendo esse processo, vários grupos de pesquisa fazendo esse processo. No momento que isso chega a 150, começa a pesar. Você tem 150 mil de anuidade, em 10 anos isso aí se escalou para 1,5 milhão. Então, lembrando, a proteção ela é importante, né? Quando a gente olha assim, a gente fala, poxa, eu não posso hoje fazer alguma coisa, eu não posso hoje construir alguma coisa que seja patenteada, porque o inventor patenteou, né? Então, é importante a proteção, por isso que ela existe, por isso que existem os acordos e para isso que servem as proteções. Mas, ao mesmo tempo, essa proteção, como bem colocado a expressão do Cristiano, se o objetivo é que ela fique numa gaveta ou numa estante, ou no látice, como a gente costuma dizer, né? A patente serve para enfeitar o látice, a gente começa a ter uma inversão do objetivo da coisa. Então, nem o professor João, nem o IFRJ são capazes de produzir essa patente, né? Assim, ele foi capaz de desenvolver diferente de produzir em escala. Então, se a gente estivesse falando de fármaco, de repente o professor João é professor de farmácia ou alguma área da biotecnologia, ele foi capaz de sintetizar, fazer a rota sintética do medicamento, mas ele não vai conseguir produzir o comprimido que vai chegar na casa de quem precisa tomar o comprimido. Ele não é indústria. Nem o laboratório dele é indústria, muito menos o IFRJ é indústria, ele tem capacidade industrial. Então, esses são os pensamentos que tem que estar por trás de um pedido de proteção. Da mesma forma, um programa de computador. Todos nós somos... todos nós somos ótimo. A maioria das pessoas que é programador sabe que em 10 minutos você faz um programa bobo qualquer, né? Então, a princípio, eu posso registrar qualquer programa, qualquer brasileiro pode registrar qualquer programa de computador. Você faz um programa que o objetivo é multiplicar por 2. Eu entro um número e multiplico por 2. Isso é um programa de computador? Posso registrar? Pode. Mas para que eu registraria uma coisa dessa? Né? Qual que é o objetivo de você registrar um programa que você não tem intenção de fazer algo com ele, que você não tem
a intenção de proteger que alguém utilize, que a grande verdade é essa. A gente quer proteger para que alguém não utilize indevidamente o nosso programa, e não é a ideia do programa, tá? Você tem hoje, só um exemplo bem rápido, nós temos a Uber, né? Todo mundo sabe o que é Uber. Então, você tem um aplicativo que você chama um carro particular pelo celular, né? Esse programa está protegido, você não pode usar esse programa. Tem proteção de marca também, mas enfim, você não pode usar o programa da Uber. Aí teve uma outra empresa que fez 99 táxis. Não existe violação nenhuma, porque ela não utilizou o programa da Uber. Ela não fez nada, ela fez o programa dela. Então, esse é um exemplo que você protege o seu código, tá? Eu posso fazer um programa que tenha janelas, que utilize clicar e arrastar e fechar com X a janela. Isso é utilizado em Linux, Mac, enfim. Não existe, dependendo do que a gente estiver falando, grosso modo, não existe violação da intenção, tá? Então, e só para fechar esse exemplo com um pouquinho mais de situação real que aconteceu na FRJ, tem um grupo de pesquisa da professora Ana Carolina, que está desenvolvendo um ativo para combate ao Covid, que é um equipamento tecnológico, e a intenção era fazer o registro. É um equipamento, tem hardware, tem software e tem processo também que você poderia envolver, enfim, tem uma tecnologia avançada por trás do processo, e o objetivo do grupo inicialmente era registrar esse ativo, como uma patente, por exemplo, ou programa de computador, e ceder esse ativo, esse registro para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. E aí, uma consultoria que nós fizemos foi, enfim, o que a gente chegou à conclusão é que nós iríamos onerar o SUS se nós fizéssemos isso, porque o SUS não é capaz de produzir aquele equipamento em escala. Então, eu tenho essa caixinha aqui, tá? Essa caixinha, ela é responsável por fazer várias coisas bacanas. Então, SUS, olha, segura essa patente aí, você está responsável por isso agora. O que o SUS vai fazer? Ele vai fazer 25 mil unidades dessa e mandar para São Paulo? Ele vai fazer 70 mil unidades e mandar para o sul da Bahia? O SUS não tem fábrica de fazer caixinha, ele não tem soldador do SUS para soldar o fio. O SUS não é empresa. O IFRJ não tem capacidade. Se ficar no IFRJ, eu fiz proteger e está no IFRJ, tá? E aí alguém liga de um centro lá de Minas e fala, pô, bacana, eu queria que vocês mandassem 2 mil unidades para cá. Não tem como, né? Então, assim, isso é uma tentativa de responder aquelas perguntas. Para que registrar? É uma coisa que é para resguardar o trabalho do professor João, no caso, tá? O professor João, ele teve trabalho, teve invento, teve trabalho de realizar a invenção com a inovação, então ele resguarda esse direito de explorar economicamente esse feito. E a patente, na instituição, ela é o meio para se chegar à transferência de tecnologia, né? Só recuperando, não é um objetivo de deixar numa gaveta um papel ou numa estante um papel. A patente, a proteção, de um modo geral, ela é o meio para que nós possamos fazer a transferência de tecnologia, e aí a exploração dessa tecnologia ou dessa inovação viria para o IFRJ. Então, pode passar, Sheila, um pouquinho, por favor? Então, o professor João, nesse caso, o objetivo seria que esse ativo fosse transferido, a tecnologia, para uma indústria, estatal ou não, e essa indústria teria a capacidade de fazer a produção em série disso aí. E aí, nesse caso, a empresa ou a indústria remuneraria o IFRJ e o João, tá? Então, esse seria um ciclo ideal de proteção de propriedade intelectual, tá bom? Então, esse é um exemplo de transferência de tecnologia completo, porque não deve, né, só deixando bem claro, a intenção não é morrer na patente, tá? Mesmo que se patenteie uma coisa, o objetivo final não é a patente ou o programa de computador, não é esse tem que ser só o meio para poder ir para a transferência de tecnologia. Eu arriscaria dizer que o objetivo é a transferência de tecnologia. E você, Cristiano, concorda ou não com essa? Concordo, porque como eu falei lá no começo, né, invenção não é inovação, né? A inovação é quando aquilo que está descrito na patente chega a ser concretizado, sai da ideia, porque uma patente continua sendo uma ideia somente, porque ela não concretizou, né? Você citou o exemplo muito bem, se a patente do João
não tivesse chegado a uma indústria, ela nunca ia virar algo real, algo concreto. Ela ia ficar só ali na literatura, o currículo Lattes do inventor, mas não virou nada concreto. Então, a transferência de tecnologia é para transformar uma invenção em uma inovação. Correto? Perfeito, perfeito. Pode passar, Sheila, por favor. Tá. Então, quais são as inovações nesse sentido? O que o IFRJ, né? O que o IFRJ entende? Entende não? Enfim, o que nós fizemos esse ano de 2020? Não vou falar do histórico, né? Porque, enfim, o histórico é muito longo. Vou falar desse ano de 2020, quais foram os editais de promoção de inovação que nós tivemos, tá? Nós tivemos o edital PBT ProInova, que veio através dos editais integrados 1 e 2. Então, através desses editais, a agência de inovação tentou fomentar a inovação. Então, os programas PBT de bolsa de iniciação científica para os alunos e o ProInova, que é um recurso financeiro para o projeto, para o pesquisador investir no projeto, né? Não é para o pesquisador botar no bolso. São as ações da instituição no sentido de promover a inovação. Então, olha, gente, a gente quer promover a inovação. E essa inovação, ela vem através de determinação legal. Por que o IFRJ faz esses editais PBT e ProInova? Porque o professor Cristiano e a professora Sheila, que a Sheila é DPI, o Cristiano é o COPI do Maracanã, porque eles querem dar uma bolsa para os alunos, porque eles querem dar uma bolsa para os professores, por isso que existem esses editais dentro da instituição? Não, nós estamos fazendo isso, a agência de inovação faz isso, a Pró-Reitoria faz isso, para cumprir uma determinação legal que as instituições federais, os institutos federais, precisam fazer inovação. Então, para ter uma ideia, nós hoje somos medidos por uma métrica ou com uma régua de transferência de tecnologia. Então, é perguntado num relatório de gestão, é perguntado quando você vai pedir bolsa. Então, hoje nós temos um número X de bolsas. Se nós quisermos aumentar esse número X de bolsa para os alunos, se quisermos aumentar o nosso recurso, a gente vai ter que pleitear de alguma forma esse aumento nas agências de fomento, CNPq, FAPERJ, enfim. Então, eu preciso mostrar que nós temos feito alguma coisa. O que nós fizemos? Claro que artigo, participação em congresso é bacana, mas um dos itens que está sendo muito pontuado hoje, não sei se muito está, assim, mas assim, um dos itens que está sendo perguntado explicitamente hoje é quantas transferências de tecnologia vocês fizeram. Então, o IFRJ fez quantas transferências de tecnologia no último ano? Nesses editais aí de ação de inovação que vocês têm, de 2020, PBT e ProInova, quantos deles têm a potencialidade, têm a capacidade de se transformar num produto e esse produto ser transferido, né? Que esse produto não vire apenas um ativo de gaveta que fique gerando ônus para a instituição, mas que se transforme em algo que volte para a sociedade. Lembrando, o IFRJ existe por uma razão social. Tá? A gente existe para dar uma resposta para a sociedade em todos os níveis, inclusive no nível de inovação, inclusive no nível intelectual. Então, quanto desses projetos vão ter a capacidade de transformar a realidade onde os institutos estão inseridos? Uma das formas de transformar a realidade é através da inovação. Claro que todas as ações de pesquisa, ensino, extensão são integradas, né? Não, existe indissociabilidade. Mas a legislação também fala, e não é desse governo, né, Cristiano? Já fala aí há quantos anos? 5, 6? Me relembra aí, quantos anos? Eu vou te dizer que é até mais do que isso, porque quando teve a mudança da lei de patente, lá em 96, a lei de patente, que é de 96, né, ela já fala da titularidade da patente e das possibilidades de transferência da tecnologia. Só que precisou de leis complementares que vêm aí, realmente de uns 8, talvez, anos para cá ou menos, leis complementares que definiram a forma com que as instituições públicas podem transferir a tecnologia para o setor privado, né? Porque isso não era definido, por isso que não acontecia muito bem, ou não acontecia com tanta frequência. Mas eu acho que o marco inicial foi essa mudança da lei que determinou de forma mais clara a titularidade das patentes, marcas e assim vai no Brasil.
né? Isso foi acho que o pontapé inicial, que gerou toda a discussão posterior, né, das formas de transferir. Que vem, né? Então, o Cristiano traz para a gente uma mudança de 94, depois a gente começa a ter alterações nas legislações de 2004, 2006, e a última de 2016, que foi regulamentada em 2018. Então, reparem, em 2005 teve emenda constitucional, nós temos leis alterando a Constituição no sentido de incluir inovação na Constituição, no sentido de possibilitar que as instituições, de estimular, não é possibilitar, é mais que possibilitar, é estimular a inovação dentro das instituições. É dizer assim, nós queremos que vocês façam, vocês precisam fazer. Então, aquelas 3 perguntas, elas vêm nessa linha de cumprimento de legislação, tá? Então, depois do ProInova, nós tivemos 3 editais, o Iniciação à Tecnologia com foco na economia, 4.0, implementação de oficinas 4.0, empreendedorismo inovador com foco na economia 4.0. Então, temos todos esses 4.0 aí que se referem à quarta revolução industrial, revolução tecnológica, que começa a utilizar a internet das coisas, tá? Então, temos 3 editais que foram lançados pelo IFES, editais nacionais, lançado pelo Instituto Federal do Espírito Santo, de concorrência nacional. E esses 3 editais nacionais, cada um desses editais teve um projeto fomentado, projeto do IFRJ fomentado. O que eu quero dizer é que foram três projetos, 3 editais nacionais, e esses editais precisariam ser geridos localmente. Então, a Agência de Inovação geriu o lançamento desses editais locais e a seleção desses editais locais. Foram vários projetos enviados, tá? Projetos super bacanas, super bem pontuados e avaliados, e tivemos boas colocações e projetos fomentados. Então, a captação de recursos externos para a instituição para desenvolvimento de inovação também veio por esses 3 editais. No início da pandemia, o CONIF lançou o edital 1 dele, de 2020, o primeiro edital, e nós também tivemos 3 projetos enviados, 3 projetos aprovados e um com recurso externo, que é esse que eu falei, do desenvolvimento de um aparato tecnológico para poder auxiliar no combate à Covid e, juntamente com totens inteligentes e desenvolvimento de software para poder fazer reconhecimento facial, inteligência artificial, muito bacana, tá? Também uma ação de inovação institucional, são projetos institucionais que conseguiram recurso para a instituição. E, por último, temos o edital IFMaker, onde 3 campi foram contemplados com laboratórios IFMaker, com fresadeiras, impressora 3D, salvo engano, óculos de realidade virtual. Então, todos eles para estimular a formação discente, tá? Nesse viés de inovação, nessa pegada de inovação, nessa pegada de produto chegando na sociedade, tá? Em particular, o de Oficinas 4.0. Era muito bacana, é muito bacana, tá? Oficinas 4.0 é uma forma de estimular a formação discente com base em oficinas de resolução de problemas. Enfim, dá para falar bastante. Sheila, só dá uma confirmada para mim no próximo slide, porque eu acho que é o último. Isso, tá. Então, só agradecendo, me colocando à disposição de vocês, agradecendo a oportunidade, lembrando que naquela estrutura da Propi ali, ficou faltando o ramo da Propi, que são os Copis e DPIs, que são enfim, eu vou falar da inovação porque a gente está falando de inovação aqui, mas não dá para não dá para diferenciar pesquisa e inovação, né? Mas são enfim, a Propi dentro dos campi. Localmente temos os Copi. Eu fui Copi muitos anos, é muito bacana, é uma coordenação bem legal. Então temos esse Copi, a lista de Copi. Então cada campus representado aí tem um contato do seu Copi, que é seu representante direto. A gente tem, enfim, gente muito bacana, só gente bacana, na verdade, responsável, capaz, séria, que podem fazer essa mediação
dos alunos, dos discentes, dos docentes com esses conteúdos, né? Não é fazer uma mediação com a PROPI, não existe hierarquia de, o COPI é quem... Não, são pessoas que estão ali, teriam toda a condição de estar em qualquer lugar daqueles ali, todas essas pessoas, mas, enfim, estão na posição de COPI e podem auxiliar com relação a esse conteúdo aqui, tá bom? Então é isso. Obrigado, Cristiano, obrigado, Sheila, Matheus. Vou deixar aí com quem? Deixo com o Cristiano. Felipe, eu acho que foi bem legal, né? Você explicou como é o processo, né, dentro da instituição, aquela fala que você mostrou, a estrutura de inovação do Instituto é bem legal. Espero que as pessoas compreendam, né, que existe e a importância da agência de inovação, e que eu estou no cargo de COPI do Rio de Janeiro, né? Qual é a função minha e de todos os outros COPIs? Intermediar. Teve uma inovação aí, teve uma coisa voando aqui em cima agora. Intermediar os pesquisadores, como você falou, para que a gente possa entrar em contato com vocês na agência de inovação, verificar a viabilidade de proteção daquela invenção dos pesquisadores, né? Que tem muita pesquisa que eu acho que pode passar na nossa mão e, quiçá, um dia ser transferida a tecnologia e virar uma inovação, né? Nós temos gente muito competente de diversos setores do conhecimento dentro de todos os campi do Instituto. Eu tenho certeza que eu acho que divulgar a agência de inovação é uma das coisas que pode promover a inovação, né? Na verdade, a inovação mais futuramente, mas de uma forma mais imediata, o aumento dos pedidos de patente por parte do Instituto, né? E isso, ao final, gerar essa transferência de tecnologia e transformar essa ideia em uma coisa concreta lá no final, né? Bacana? Certo, Felipe? Certíssimo. Como é que a gente está com as dúvidas aí, com os comentários? Eu acho que ainda não teve nenhuma, não. Então vamos bater papo aqui que a gente vai... Então vamos bater papo aqui, porque eu acho que vai, né? Claro. Eu acho que ficou bem bacana, na verdade, que um dos objetivos iniciais, né, do nosso bate-papo era mostrar o que é inovação, para as pessoas poderem ver que a gente tem inovação pra caramba sendo desenvolvida, possíveis inovações sendo desenvolvidas no nosso instituto, né? Ali no Rio de Janeiro, que eu conheço melhor, eu estou há pouco tempo no instituto, mas eu sei que eu conheço melhor ali no Rio de Janeiro tem pesquisas de alta qualidade, muita coisa ali realmente pode virar uma inovação, né? Mas no setor de alimentos, no setor de química, de biologia, até, né, todas as partes técnicas e de graduação, com certeza. Mas os outros campos de popularidade, ali também vai ter gente que, se compreender o que é uma inovação, né, que tem muita gente que acha que inovação é só aquela caixinha da Braskem lá no espaço. Não, aquilo é também uma inovação. Tem coisas simples que são. Eu lembro de teve uma época que antes de entrar no Instituto, eu trabalhei na agência de inovação da UFRJ, né? E eu lembro que a pesquisadora da UFRJ, na verdade, era aluna de mestrado da UFRJ, mestrado em odontologia, desenvolveu um negocinho simples. Pediu para fazer o pedido de patente, era um dispositivo para segurar o filme de raio-x de uma forma mais adequada dentro da boca, para do raio-x odontológico, né? Porque muitas vezes o filme cai e aí a radiografia não pega realmente o dente comum. Tem que pegar o dente comum.
E era uma coisa simples, bicho. A gente achou, pô, isso aí não é nada, isso é coisa baratinha. Mas deu um samba, sabe? Teve gente que foi lá, perguntou. Eu não sei se houve transferência de tecnologia, mas teve gente que procurou, teve empresas que chegaram a sondar para ver o que era aquilo, a que passo que estava a proteção. E são coisas aparentemente simples, né? Mas tem saída, né? Tem interesse. É uma coisa que saiu da ideia, que ela viu um problema, ela percebeu um problema na prática dela odontológica e tentou solucionar fazendo um dispositivo simples, né? Muitas vezes os dispositivos simples são aqueles que dão bastante resultado. Eu mostrei o EasyLine lá, aquele marcador de fila. Aquilo é um dispositivo simples pra caramba, mas é uma grande inovação, né? E isso que você está falando é muito bacana, porque é exatamente a solução de problemas, se você parar para pensar. Alguém resolveu um problema, alguém tinha um problema de marcação de fila, né? Você fala assim, eu preciso marcar uma fila. Então, eu acho que ninguém que não tivesse vivenciado esse problema conseguiria sugerir essa solução. Então, eu acho que a experiência de olhar os problemas e tentar verificar por que eles acontecem e uma solução não óbvia é uma forma muito bacana de pensar em inovação, né? De pensar em soluções inovadoras para problemas que podem vir a ser, né? Se pensar numa outra rota sintética para um fármaco, ou você pensar num outro mecanismo de abrir uma lata, enfim, você pode fazer um monte de coisa mais simples, e às vezes, e a gente podia também, Cristiano, lembrar que existe a transferência de know-how, né? Que é uma coisa que nós temos condição de fazer enquanto instituição, porque a gente está falando exatamente desse ponto que você trouxe, que é a solução de problemas. Então, de repente, você tem um pesquisador que tem uma solução que não conseguiria registrar, proteger de alguma forma, mas ele pode transferir, ele pode ensinar esse know-how, ele pode passar esse know-how, ele pode transferir esse know-how para uma empresa, para uma indústria, e, obviamente, ele ser remunerado enquanto pesquisador e a instituição também ganhar, né? A gente tem a nossa possibilidade hoje de utilização dos laboratórios, que é importante, né? A gente pode utilizar os laboratórios para prestação de serviço, de encomenda tecnológica, então nós podemos, a legislação permite isso, que se faça isso, que você utilize os equipamentos da instituição para prestação de serviços, essas parcerias, a tripla hélice que o pessoal chama, né? Que é a parceria empresa, setor, enfim, setor externo, ICT, que seria no nosso caso, e governo. Então, quando você tem esse modelo de tripla hélice para incentivar a inovação, é exatamente o que a gente precisava agora no momento, né? De um incentivo externo para poder utilizar a nossa expertise e dar uma solução. É quase que uma extensão tecnológica, se a gente parar para pensar. Por isso que eu falei que... Pode falar. Entrando aí nessa sua linha de pensamento, né, o que eu acho muito legal dessa nova lei de inovação que você falou, né, que você está comentando, traz uma segurança jurídica para o instituto, para o pesquisador e para a empresa interessada, porque a parceria para usar o laboratório sempre teve. Algumas empresas iam lá de forma informal, pedia para o pesquisador fazer algumas análises, mas era tudo muito informal. Às vezes, o que o pesquisador ganhava? 1 litro de reagente, um reagente caro que ele tem dificuldade de comprar, ou um equipamento novo para o laboratório dele, né? Agora, as parcerias feitas de forma formalizada, o instituto e o pesquisador vão ganhar uma coisa, vão ganhar algo em troca, essa parceria sendo formalizada de forma concreta, e a empresa vai ter a segurança de que, se aquilo que ela está fazendo em parceria com o instituto e com aquele pesquisador, ela vai ter o direito a ser parceira na propriedade industrial, se gerar uma patente, se não for gerar patente, porque, na verdade,
algo que não é novo, né? Mas pelo menos ela vai ter, de uma forma oficial, a transferência de know-how depois, de uma forma já concreta, já com toda a segurança jurídica, né? E porque o que muito se dizia, né, é que não havia segurança jurídica nessas transferências de tecnologia dos institutos de pesquisa para o setor privado, né? Agora, isso aparentemente foi corrigido por essa nova legislação, e eu acho que isso vai ser realmente um marco para o desenvolvimento industrial brasileiro em termos de inovação, né? Inovações desenvolvidas aqui para produtos nossos, né? Para a nossa realidade, porque também é legal a gente frisar, a inovação não precisa ser útil para o mundo inteiro, ela pode resolver um problema para o Brasil. Se resolver o problema para o Brasil, aquela inovação do INT relacionada a caroço do açaí, aquilo é uma inovação, aquilo é uma tecnologia que vai ser útil para o Brasil, resolver o nosso problema, ou ajudou a solucionar parte de um problema nosso. Não tem açaí nos Estados Unidos nem na Europa. Aliás, até tem, né? A polpa que sai daqui vai para lá, mas não tem pé de açaí, né? Não tem plantação disso. Então, o problema ambiental gerado pelo processo de produção de polpa foi solucionado. Tem que transformar isso, na verdade, sair da ideia e ir para o concreto, né? E olha que interessante, concreto pegando uma coisa que era um dano ambiental que pode virar, né, com a segurança da patente, né, com a segurança disso aí, virar algo. Eu podia citar outros, né? Recentemente eu vi uma entrevista, final do ano passado, eu vi uma entrevista de uma médica brasileira que criou um lençol para segurar bebês recém-nascidos no berço, evitando que eles morram sufocados pelo refluxo. Tem muita criança que tem um problema sério de refluxo gastroesofágico, né? E esse lençol torna o repouso da criança no berço seguro o suficiente para ela não sofrer as consequências de, por exemplo, sufocar com o refluxo gastroesofágico. Uma invenção que aparentemente é simples, mas olha o interesse que isso vai ter para todo mundo que tem um filho pequeno, né? Para os hospitais, maternidades que tenham, isso pode ser muito útil, né? Porque é uma segurança a mais para aquele bebê. Eu vi essa entrevista, essa médica falando, a doutora Regina, se não me engano o nome dela, falando que ela tinha patente, mas ela não conseguia produzir. Ou seja, uma inventora individual, não foi nem dentro de uma universidade, uma inventora individual. Ela sabia que ela tinha dificuldade de fazer aquilo chegar no mercado, virar uma inovação. E espero que isso vire rapidamente uma inovação, que alguma empresa se interesse e faça isso em larga escala, né? Isso mostra que nem toda inovação, ela é inovação tecnológica de eletrônica, né? Às vezes a gente acha que toda inovação ela é eletrônica, ela tem a ver com fio, tem a ver com computador, e isso não é verdade. E deixar até um convite explícito aqui para todos os nossos colegas professores que são das áreas, enfim, humanas, né? Mas não são das áreas de tecnológicas e exatas, enfim, um convite para participar dessa inovação. Eu tenho uma amiga minha, uma professora do campus de Nilópolis, que ela é da área de letras, né? Ela é professora de letras, e ela tem uma capacidade de inovar, de propor inovações incrementais para o ensino de literatura e letras, que é absurdo, né? Nem vou entrar no detalhe das ideias, dos projetos ainda estão na cabeça dela, né? Ela já compartilhou comigo algumas coisas, mas assim, quem entende mais dessa interação com a sociedade não são os físicos, químicos, e engenheiros e biólogos, né? A gente precisa que os sociólogos, os filósofos se juntem conosco para que a gente possa fazer essa coisa chegar na sociedade de forma suave, de forma útil, de forma a entender o diálogo com a sociedade. E como você bem colocou, a inovação ela é
para a sociedade e local, às vezes, né? Pode ser mundial, mas assim, é para resolver um problema local. E por isso que é tão importante o diálogo. Temos que ter o diálogo para que a gente entenda os problemas, senão a gente vai chegar com uma solução pronta que não resolve problema nenhum. Né? Você chega com uma solução, tem uma história bem curtinha, eu vou usar o termo... esqueci até o termo que eu ia usar, tá na minha cabeça, missionários, tá? Eu vou usar o termo missionários, mas sem nenhuma conotação religiosa, sem querer falar nada de religião. Missionários foram numa tribo africana também, enfim, só para ilustrar, e uma tribo de locais lá, e eles tinham um problema de comida, e aí eles chegaram, os cientistas, missionários, enfim, a gente tem a solução ao problema de vocês. Ah, tem a solução? Temos, claro que temos. Vocês moram no solo aqui, com esse solo na beirada desse rio aqui, ele é bem irrigado, recebe bastante sol, 7, 8 horas de sol por dia, o pH é, sei lá, 7,2, ideal para cultivo de tomate, tá? Tomate tem licopeno, tem um monte de coisa, a gente vai plantar tomate aqui, vai resolver o problema da fome de vocês. Então, vamos trazer essa variedade de tomate aqui, lá da Itália, que é o maior tomate que tem, que a gente conhece. Então, plantaram os tomates, e quando os tomates começaram a crescer e estavam já com pé com 70, 80 centímetros, os tomates perto da colheita ali, todo mundo super empolgado, passou uma manada de rinoceronte ali por cima e pisoteou tudo, estragou a plantação toda de tomate e acabou. E aí os caras ficaram, meu Deus, que desastre, que azar que a gente deu. E aí os caras falaram, não, isso não é azar. Como não é azar? Não, a cada 2 meses acontece isso aqui. Por que vocês acham que a gente nunca plantou tomate aqui? Por que vocês acham que a gente não planta nada aqui? Porque não dá para plantar aqui. Porque a cada 2 meses, quando você vai colher, passa um negócio aqui, a manada é o caminho delas. E aí os caras falaram, mas por que vocês não me contaram isso? Vocês não perguntaram. Vocês disseram que iam resolver o nosso problema. A gente está esperando vocês resolverem. Qual é a resposta que vocês vão dar para o problema? Porque vocês não resolveram. Então por isso que eu estou dizendo que a gente precisa do diálogo, né? Se a gente não conhece o problema e não pergunta qual é o problema e não conhece o histórico daquele local, de o que já foi feito, a gente chega com a solução, né? Eu tenho a solução aqui, ó. A solução é botar essa caixinha aqui na tomada. Levei, ó, fiz 5.000 unidades e levei lá para a tribo Yanomami. Os caras falam, a gente não tem luz, cara. Tu é imbecil? Né? Então, é isso. Eu gosto muito dessa história. E vou deixar aí contigo, Cristiano. Acho que está na nossa hora, né? Deu aqui a nossa hora. Acho que o pessoal gostou bastante, mas não teve pergunta, né? Porque, assim, eu parto do princípio que se não tem pergunta é porque todo mundo compreendeu. Então, a gente vendeu bem o peixe, tá certo? Beleza. Eu vou agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite da gente bater esse papo aqui sobre inovação e propriedade industrial, como funciona isso dentro do nosso instituto. Espero que aqueles que são do Instituto, de qualquer uma das unidades, de qualquer um dos campos, tenham gostado da nossa conversa e que isso incentive você a ter mais trabalho, tá certo? E que eu também tenha como copy do campus Rio de Janeiro. Bom, agradeço também a todo mundo que está aqui no backstage, ajudando a gente nessa transmissão, né? O Matheus, a Sheila e a Giovana. E lá no YouTube tem gente fazendo a tradução em Libras. Pessoal da tradução de Libras, obrigado aí por ajudar a gente, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Continuem nessa CPI. Hoje tem uma programação o dia inteiro ainda, tá? É isso. Obrigado. Bom dia. Bom dia.